Olá, pessoal! Estamos começando mais uma videoaula, né? Agora sobre o segundo ciclo, né? Que são as operações básicas, tanto com os números naturais, números inteiros, como números racionais, certo? Então, vamos lá. Eu estou deixando aqui, pessoal, uma dica sobre os nossos grupos, tá? Cada escola tem um grupo. Aqui eu estou mostrando para vocês o grupo da Joaquim Neco, né? A escola Joaquim Neco, tá certo? Quando você for na descrição do grupo, ou seja, se você clicar no nome do grupo, você vai ver esse link aqui, ó, tá? Lá na descrição do grupo. É o link da Khan Academy, porque sempre que você precisar entrar na Khan Academy, se você não tem o aplicativo no celular, você pode vir na descrição do grupo e sempre vai estar aqui na descrição o link de acesso. Tá? Então, você clica nesse link e já vai diretamente para a Khan Academy, tá bom? Outra coisa também que a gente tem é que se você for na descrição do grupo, né, aí tem aqui esses nomes, mídias, links e docs. Porque às vezes você quer ver quais são as atividades do ciclo, ou alguma orientação que a gente deu, ou como estão as tarefas, porque a gente mandar imagens das tabelas, aqui você encontra mais rapidamente, sem você ter que voltar todas as conversas, tá certo? Agilizando assim o processo de encontrar tudo aquilo que você necessita, seja tarefas, seja documentos, seja algumas imagens que a gente manda, né, das atividades que estão sendo concluídas. Então, vamos lá. Algumas perguntas, pessoal. É assim, vocês veem que poucos estudantes fizeram, mas é porque algumas perguntas elas são aleatórias. O que significa? Né? Elas não seguem a mesma ordem, né, que aparece para cada estudante, e tem estudantes que não recebem a mesma pergunta. Tá? Então, é por isso que essa pergunta, por exemplo, ó, essa daí teve 19 pessoas que fizeram. Tá? 14 erraram e 5 acertaram. Não quer dizer que todo mundo recebeu essa pergunta, não. Né? Nós estamos hoje com 140 estudantes na CAN, mas apenas 15 receberam essa pergunta, dos quais 14, né, erraram e 5 acertaram. É claro que pode ser que tenha mais estudantes que tenham recebido, né, mas alguns ainda não fizeram. Só que hoje, né, eu fiz a atualização da tabela para vocês, né, e a gente já viu que muita gente concluiu. É tanto que a gente vai ver nas outras tarefas que tem mais pessoas que pegaram algumas questões e outras não. Bom, então, essa é bem simples. Ele diz assim, ó, escreva a expressão na forma exponencial. Então, quando a gente olha aqui, né, nós temos aqui a nossa base, que é o 7. Tá? Então, 7 é a base. Então, ele vai estar aqui. Tá? E o meu expoente depende da quantidade de vezes que esse 7 se repete. Então, uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, isso aqui é 7 elevado à sexta potência. Tá? Era isso que ele queria que você escrevesse. Tá certo? Então, está aí a resolução da nossa questão. Né? Bem simples. Acredito que os erros aqui foram justamente dos alunos que estão iniciados no sexto ano, né? Que talvez ainda não tenham se apropriado mais dessa questão da expressão na forma exponencial. Certo? Então, a outra pergunta, em que 11 erraram e apenas 2 acertaram, ele diz assim, determine se cada equação é verdadeira ou falsa. Tá? Então, a gente precisa ver se é verdadeiro ou falso essas igualdades que ele está colocando. Bom, então vamos começar pela primeira aqui, ó. 3 elevado à quinta potência. Bom, a gente acabou de ver no outro que essa expressão, né, aqui é a minha base, que vai se repetir de acordo com o meu expoente. Então, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Certo? Então, a minha base 3 repetida 5 vezes. Tá? Então, vamos lá. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 9, 27.
E aí nós vamos fazer 27 vezes 3, né? 3 vezes 7, 21. Coloco 1 e leva 2. Leva 2. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 2, 8. Então, aqui seria 81. Então, fica 81 vezes 3. 3 vezes 1 é 3. E 3 vezes 8, 24. 243. Tá? Então, 3 à quinta seria 243. E 3 vezes 5 é 15. Né? Então, isso aqui não é verdade. Tá? Porque 243 não é igual a 15. Então, eles são diferentes. Né? O símbolo de diferença é justamente a igualdade cortada. Então, isso aqui é falso. Tá? Você marcaria a bolinha do falso. 3 à quinta é igual a 5 elevado ao cubo, né? Ou seja, 5 à terceira potência. Bom, 3 à quinta a gente já resolveu aqui. Então, vamos fazer 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. E aí fica 25 vezes 5. Né? 5 vezes 5, 25. Coloca o 5 e leva 2. Né? 2 vezes 5, 10. Com 2, 12. 125. A gente viu que 125 não é a mesma coisa de 243. Então, isso aqui também era falso. 1 ao cubo é o mesmo que 5 ao cubo, né? Ou seja, 1 à terceira potência. Então, vamos fazer. Isso é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, se o resultado é 1, então aqui também não é igual. Tá? É diferente. Né? Como a gente sempre deixa muitas atividades, pessoal, eu selecionei algumas que tiveram mais erros, tá certo? Não dá para a gente fazer todas, porque aí ficaria muito extenso o vídeo para vocês assistirem, tá bom? Então, essa daqui, ó, 12 estudantes já tentaram essa questão. 11 erraram e apenas um acertou. Tá? Então, vamos lá. Ó. Um grupo de 4 amigos estão jogando cartas. O baralho tem 70 cartas. Tá? Então, eu vou marcar aqui as primeiras informações que a gente tem. Então, o grupo tem 4 amigos e o baralho tem 70 cartas. Para começar o jogo, um deles fez uma pilha de 15 cartas no centro da mesa. Então, as cartas restantes foram distribuídas uma de cada vez a cada jogador até todas as cartas acabarem. Bom, se foram distribuídas uma de cada vez a cada jogador até todas as cartas acabarem, né? Se for uma quantidade divisível por 4 exato, cada um recebeu a mesma quantidade de cartas. Certo? Então, a gente vai pegar os 70, tirar as 15 cartas que estão no centro da mesa, né? E dividir as restantes entre os 4 colegas. Qual é o maior número de cartas que um jogador pode ter depois que todas as cartas foram distribuídas? Então, vamos lá. Né? Então, primeira parte é subtração, 70 menos 15. A gente já sabe que não tem como tirar 5 de zero, né? Então tem a questão do empréstimo, né? Do subir, cada um tem sua forma de fazer, tá certo? Eu vou fazer aqui a questão do empréstimo, né? De 70 eu tiro 1, fica 6 aqui, fica 10. 10 menos 5, 5. 6 menos 1, 5. Então, fica 55 cartas. Tá? Tem outro método que tem ganhado espaço na internet, que é aquele que é o seguinte. Tá? Quando você for fazer essas subtrações, para você não ter que estar fazendo essa questão de composição aqui, retirar de um número para compor outro, retirar da dezena para ir para a unidade, ele faz o seguinte, ele faz a subtração de 1 em cima
e embaixo, né? Ou seja, ele está igualando as duas partes para não modificar. Porque o que eu modifico em cima, eu modifico na parte de baixo, né? Então não vai alterar nada. 70 menos 1 é 69 e 15 menos 1 é 14. E aí eu tenho dois números que eu consigo subtrair eles, né, sem ter nenhum problema dessa questão de composição aqui, porque um não dá pelo outro. Então, 9 menos 4 é 5 e 6 menos 1 é 5. Tá? É uma maneira de fazer também que você não vai necessitar estar justamente pedindo emprestado, tá? Que a gente chama de pedir emprestado, certo? É sempre subtrair um no de cima e a mesma coisa no de baixo, certo? Então, a gente teria 55 cartas, tá? Para distribuir para os quatro, né, amigos? Então, vamos ver quantas vai dar aqui para distribuir por igual, né? Então, se eu pegar aqui o 5 cabe 1, 1 vezes 4 é 4, para 5 sobra 1, desce aqui o 5, fica 15, né? 15 por 4. Bom, 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 4 é 16 passos. Então, 3 vezes 4 é 12. Tá? Para 5 sobra 3. Então, cada um está recebendo 13 cartas e ainda vai sobrar 3 cartas. Essas 3 cartas vão ser distribuídas uma para cada um, porque ele já disse aqui, ó, uma de cada vez a cada jogador. Tá? Então, quando todo mundo recebeu 13 cartas, aí eu entreguei mais uma a cada um. Então, quando a pergunta diz qual é o maior número de cartas que um jogador pode ter depois que todas as cartas foram distribuídas, o maior número vai ser para 3 deles, né, 14, porque cada um vai receber uma a mais. Tá? Então, seria 14 cartas. Essa daqui, pessoal, ó, também teve 11 estudantes que tentaram, tá? Então, 10 erraram e apenas um conseguiu. Ele diz, Cássio tentou calcular 9 vezes 76, passo a passo. Contudo, Cássio cometeu um erro. Encontre o primeiro erro de Cássio. Tá? Então, vamos analisar aqui, né, a resolução que Cássio fez por etapa. Tá? Então, ele vai fazer 9 vezes 76. Certo? Bom, a primeira etapa, né, o que foi que ele fez? Ele colocou um parêntese aqui, tá, e separou 70 mais 6. Separou a unidade da dezena. Isso você pode fazer tranquilamente. Como ele colocou o parêntese, né, ele não interferiu nisso aqui, não. Certo? Então, a primeira etapa tá ok. Tá? Por quê? Porque se você quiser somar novamente, lembra quando você vai resolver expressão. Em qualquer expressão, né, o que é que tem preferência? O parêntese. Né? Aqui a gente tem três coisas: multiplicação, a soma e o parêntese. Então, o que vai ter preferência primeiro é o que está no parêntese. Ou seja, ele teria que fazer primeiro a soma. E a soma de 70 mais 6 dá 76. Então, a etapa 1 está ok. Tá? Vamos para a etapa 2. Bom, ele fez aqui a distributiva. Tá? Então, ele fez que se o 9 vai multiplicar o 70, né, vai ser 9 vezes 70, e vai ser 9 vezes o 6. Tá? E eu vou somar esses resultados. Tá certo? Bom, aqui na distributiva, né, a gente precisa verificar se houve alguma mudança do que você tinha ou não. Tá certo? Então, a gente verifica o seguinte. Tá? Eu estou escrevendo aqui a multiplicação, 9 vezes 70, ó, e vou distribuir o mais 9 vezes 6. Bom, por enquanto parece tudo ok, né? Aonde é que a gente vai encontrar aqui um problema? Bom,
Quando você fizer essa distribuição, na etapa 3, você vai fazer as multiplicações, certo? 9 vezes 70. 9 vezes zero é zero. Então, não teria como dar aqui esse 63, tá? Não teria. Né? A gente teria o primeiro erro aqui, ó, tá? 9 vezes 6, tá? Bom, 9 vezes 6, aí você pode acompanhar a tabuada, né? Existem várias formas, existe até aquele método em que você utiliza as mãos, né? Você pega as mãos e aí você conta 6 dedos, né? Porque é 9 vezes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baixa esse dedo. Qual é o resultado? Aqui seriam as dezenas, que dá 5 dezenas, que é 50, e aqui as unidades, que é 4. Então, seria 54 mesmo. Então, o primeiro resultado aqui, ó, está errado, que é 9 vezes 70, que veio para cá, dando 63. Né? Se você fizer o cálculo, não tem como dar 63. Seria bem maior. Né? Já que 9 vezes 6 é 54. Então, onde é que está o primeiro erro? Na etapa 3. Tá? A etapa 3 é onde está o nosso primeiro erro. Porque não tem como 9 vezes 70 dar exatamente 63. Certo? Bom, aí você diz, mas Benilson, será que se eu fizesse esse cálculo dessa forma aqui, daria a mesma coisa se eu multiplicasse 9 vezes 76? Bom, então vamos só verificar para vocês conferirem, né? 6 vezes 9 a gente já viu que dá 54, né? Coloca o 4 e leva 5. E aí nós vamos fazer 9 vezes 7. Ó. Você usar os dedos, desce o sétimo dedo, então ficaria 63. Tá? Então, 63 mais 5, 68. Ó, veja que o resultado que ele tinha nos dado, né, está errado justamente por conta dessa quantidade aqui, tá? Mas aí ele pergunta, encontre o primeiro erro de Cássio, certo? Ah, e se eu fizesse a distributiva, dava certo também? Se eu fizer 9 vezes 70 e 9 vezes 6? Então, vamos lá. Ó. Bom, fazer aqui o 6 vezes 9. Né? 6 vezes 9 a gente já viu que dá 54. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 7 a gente já acabou de ver aqui, ó, que dá 63. Tá? Então, seria 630 mais 54. Né? Porque eu tenho que juntar os dois resultados. Tá? E aí dá 684, ó, o mesmo resultado. Então, isso garante que eu posso distribuir aqui essa soma, né, associando aqui a multiplicação, certo? Então, a etapa errada realmente é a etapa 3. Aí, nessa questão, ó, nós tivemos 15 que erraram e 46 estudantes que acertaram, tá certo? Então, foi uma questão que muita gente pegou, tá? Ele diz, qual das seguintes equações é verdadeira? Bom, então vamos lá. Primeira parte aqui. Quando você está em soma de frações que os denominadores são iguais, ó, tá? Isso aí na aula presencial, o Rafael falou com vocês. Denominadores iguais, você vai repetir o denominador, que é igual, tá? Então, tá aqui, ó, tá correto, e aqui tá correto. Aqui não está correto, tá? Então, a letra A já está fora. Porque se os denominadores já são iguais, o objeto, né, foi dividido já em partes iguais. Então, eu não preciso olhar de outra forma, não. Eu vou pegar apenas as partes que me interessam do que foi dividido. Então, imagine que aqui é um chocolate que tem 10 quadrinhos, né?
e eu vou somar com outro chocolate que também foi dividido em 10 quadrinhos. Só que eu vou somar só o que eu comi. Do primeiro chocolate, vamos dizer que era um chocolate branco, eu comi 4 quadrinhos. Do outro era um chocolate preto, né? Eu comi 3 quadrinhos. Então, no total, quanto eu comi? 7 quadrinhos. Tá? Aí aqui, ó, né? 2 mais 2 dariam 4 pedaços e não 5. Então, a nossa resposta correta é a letra B, certo? Ó, essa questão aqui, pessoal, também, ó, de soma de frações com o mesmo denominador, tá? 41 acertaram e 20 estudantes erraram, tá? Soma de frações com o mesmo denominador é como eu acabei de dizer, já está partido em quantidades iguais, tá? Então, eu não preciso modificar isso aqui, não, certo? Então, o meu denominador continuaria sendo o 3, e aí eu só somaria as partes que eu quero de cada um. 1 mais 1, 2. Então, é 2 de 3, ou seja, 2 terços. Nessa, 35 estudantes erraram e 18 acertaram. Tá? Aqui, quando os denominadores são diferentes, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você só pode fazer o cálculo quando os denominadores forem iguais. Ou utilizar um método pré-pronto, né, que já faça isso diretamente. Tá certo? Existem vários métodos. Tá? Eu vou usar um aqui que é igualando os dois denominadores, certo? Então, está aqui, sinal de menos, e aqui a outra fração, tá? Bom, eu preciso encontrar um número que ele tanto sirva como divisor, que seja divisível por 2, como seja divisível por 3. Ou seja, ele precisa ser o resultado da multiplicação desses dois números. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, eu já sei que o meu denominador aqui pode ser o 6. Tá? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? Bom, foi o 3 que eu usei, certo? Ou seja, o que eu fiz aqui foi multiplicar aqui por 3. E o que eu fiz com esse, para ele dar esse daqui, ó, foi multiplicar ele por 2. Tá? Ou seja, mas como isso é uma fração e eu estou trabalhando as partes, tudo que eu fizer na parte de baixo, eu tenho que fazer também na de cima. Então, aqui eu vou multiplicar por 3, e aqui, esse daqui eu tenho que multiplicar por 2. 3 vezes 6, 18, e 1 vezes 2 é 2. Tá? Como os denominadores já são iguais, repete o denominador e faça a conta. 18 menos 2 é 16. Tá? Aí você pode ou deixar aqui, ou simplificar ainda essa fração, né? Porque aqui dá para dividir por 2, tá? Mas ele aceita esse resultado, como se você dividir por 2, 16 por 2 é 8, e 6 por 2 é 3, tá? Ele vai aceitar também esse resultado, tá? Tanto se você escrever assim, como fração, como se você escrever assim, ó. Porque alguns fazem no celular, né? E ele dá a opção dessa barrinha. Essa barrinha é divisão, tá? Então, ele aceita também, certo? É claro que existem outros métodos, né? Rafael falou com vocês alguns deles. O próprio MMC, se você fizer o MMC de 2 e 3, né? 2 por 2 é 1, 3 por 3 também é 1. Tá? Então, o MMC é 2 vezes 3, que é 6, que é o que a gente usou. Tá? Então, aqui é a mesma coisa de usar o MMC também. Tá? Como existe na internet, né, muitos autores que falam do método da borboleta, né, que aí você pode fazer assim,
Tem até alguns que não colocam essa parte, que seria, né, a cabeça da borboleta, já ligando a antena diretamente aqui aos pedaços, tá? E é o seguinte, bom, aqui embaixo essa ligação significa multiplicação. Então, ficaria 2 vezes 3, que é o 6. Aqui nessa antena ficaria 2 vezes 1, que é o 2. Aqui 3 vezes 6, que é o 18. E aqui seria a subtração, 18 menos 2, 16. Tá? Então, existem aí vários métodos para você fazer a subtração. A única coisa que você tem sempre que lembrar que é regra é que você só pode subtrair quando os denominadores forem iguais. Tá? Se os denominadores não forem iguais, não tem como você fazer esse cálculo de subtração. Tá? A não ser, como a gente diz, você utilize uma maneira pronta, como essa da borboleta, certo? E tem muito na internet o pessoal explicando. Mas, se você entender a questão de múltiplos, de divisores, vai ser muito mais fácil. E se você souber o MMC? Outra questão aqui, ó, 8 e 12. Tá? Se eu pegar por múltiplos, vai dar muito alto, porque eu pegaria 8 vezes 12. Então, qual é a melhor opção? O MMC. Fazer o MMC de 8 e 12. Por 2, 4 e 6. Por 2, 2 e 3. Por 2, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Então, nosso MMC vai ser 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. Então, o melhor denominador é 24 para as duas frações. Tá? Aí a gente vai seguir aquele mesmo padrão. Por quem é que eu multipliquei o 8 para dar 24? Bom, na tabuada, 3 vezes 8 é 24. Então, tudo que eu fizer nessa parte de baixo de operações, eu tenho que fazer na de cima. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Tá? E o 12? Por quem é que eu multipliquei o 12 para dar 24? Duas vezes. Tá? Então, aqui também vou multiplicar duas vezes. 2 vezes 5, 10. E aí nós já temos as nossas duas frações com denominadores iguais. Ó. Então, se os denominadores já são iguais, repete o denominador e faz a subtração. 27 menos 10, 17. Tá? Como 17 é um número primo, não tem como eu simplificar o 24, porque ele não é um múltiplo de 17. Certo? Vamos para essa outra. Ó. De novo, subtração, né? 24 acertaram e 13 erraram essa daqui. Tá? Eu tenho que escolher um número, né, que seja bom para os dois. Bom, eu poderia pegar 3 vezes 6, que é 18, não é um número tão grande, mas eu posso olhar aqui que o 3, né, ele é um múltiplo que dá certo para 6, porque 2 vezes 3 dá 6. Então, eu posso colocar o próprio 6. Então, o 3 eu multipliquei por 2, então o 8 eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 8, 16. O 6 eu só multipliquei por 1, porque é o próprio 6. Então, o 2 eu vou multiplicar por 1, o próprio 2. Denominadores iguais, repete o denominador e subtrai os numeradores. 16 menos 2, 14. Se você colocar esse resultado lá, ele aceita como resultado, tá? Mas se você quiser simplificar, porque na maioria das questões da UBMEP, e como outras questões Enem, SPAES, né, vem a fração irredutível. Então, a gente é melhor simplificar, tá? Para se acostumar com o modelo. Então, 14 por 2 é 7, 6 por 2 é 3. Ó. Então, esse é o nosso outro resultado. 9 oitavos menos 4 décimos. Né? Aí vamos lá de novo aqui, ó, se eu multiplicar vai dar 80, muito grande. Né? Aqui 13 erraram e 25 acertaram essa questão.
Então, é melhor eu fazer o MMC. Tá? Quando a multiplicação der muito alta, pessoal, o MMC é um caminho melhor de se tomar. Tá? Então, por 2, 4 e 5, por 2, 2 e 5, por 2, 1 e 5, por 5, 1 e 1. Então, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 5 vezes 8, 40. Então, reduzir pela metade o que seria a multiplicação direta, que era 80. Tá? Ah, mas se eu fizer dar certo, dá também. Tá? Só vai ficar um pouco mais longo os seus cálculos, tá? Números maiores, né? Aqui 40 menos 40. Tá? Então, qual é o número multiplicado por 8 que dá 40? Bom, é o 5. 5 vezes 8, 40. Então, eu tenho que multiplicar o 9 por 5, que vai ser 45. O 10 é o 4. Aqui também vou multiplicar o 4. Tá? 4 vezes 4 vai dar 16. E aí, agora eu só preciso repetir o denominador e subtrair os numeradores. 45 menos 16. Tá? Então, aqui tem a questão do pedido emprestado, tá certo? Então, aqui fica 3 e aqui fica 15. 15 para 6 é 9. E 3 menos 1 é 2. Aqui fica 29. Certo? Então, 29 sobre 40. 29 não é par, né? 40 dá por 2, por 10 e por 4, mais 29 não dá, então essa é a nossa fração. Outra subtração, né? 5 e 8. Se você fizer o MMC, como o 5 é um número primo, né, vai dar a multiplicação de 5 vezes 8, porque eu só vou conseguir aqui fatorar, na verdade, o 8. Né? O 5 só dá por ele mesmo. Tá? Então, é mais fácil eu multiplicar direto. 5 vezes 8, 40. E aí a gente vê qual é o número que multiplicado por 5 que deu 40. Bom, a gente já viu que é o 8. Então, aqui eu vou multiplicar por 8. 4 vezes 8, 32. Qual é o número que multiplicado por 8 deu 40? Foi o 5. Aqui será 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Denominadores iguais, repete o denominador e faz a subtração. 32 menos 10, 22. Que dá para simplificar. Tá? Se você simplificar aqui por 2, 22 por 2 é 11, 40 por 2 é 20. Tá? Então, está aqui a nossa fração irredutível. Né? Não dá para reduzir mais do que isso, porque o 11 é um número primo. Só dá por ele mesmo. E o 20 não é um múltiplo de 11. Subtração. Né? Nós temos aí, novamente, denominadores diferentes. Né? Então, seria 2 e 12. Bom, como o 2 é um múltiplo de 12, que 2 vezes 6 dá 12, então eu posso já escolher diretamente o 12 como denominador. Então, o número que multiplicado por 2 que dá 12 é o 6. Aqui é só multiplicar o 8 por 6. 6 vezes 8, 48. Né? E o 12 é como se eu tivesse multiplicado por 1, porque deu ele mesmo. E 7 vezes 1 é 7. Então, repete o denominador. Faz 48 menos 7. Vai dar 41. Tá? Aqui é a nossa fração irredutível, o nosso resultado dessa subtração. E aí, pessoal, a gente finaliza aqui algumas resoluções, tá?
Eu escolhi essas que foram as que tiveram a maior quantidade de erros. Tem várias outras que tiveram 3 alunos que erraram, 4, mas essas eram as que tinham as maiores quantidades, tá? E aí, para o nosso vídeo não ficar tão extenso, não tem como eu resolver todas aqui. A gente faz uma seleção de algumas e resolve para tirar algumas dúvidas principais, que são da maioria, certo? Mas estamos lá no grupo, vocês tiveram aula presencial. Tem também o material da Khan Academy, que tem lá questões dessa parte, né? Que vocês já resolveram, lá tem a ajuda, tá certo? Mas qualquer dúvida, estamos aí no grupo. Valeu, pessoal, até a nossa próxima aula.